9, nós vamos começar a reunião. Confirmaram presença tanto o secretário Barreiro, ele deve estar chegando, o pessoal está chegando, e também o secretário presidente da CETEC, o Arnaldinho. Se a gente pudesse se apresentar, vamos daqui para lá, pelo menos o nome, por gentileza. Maurício Mancini. Tomás. Felipe. André Luiz. Rafael. Paulo César. Fernando. O Clédio. Glória Sabana. Alexandre. Ederson. Edson, né? Thiago. Nadir. Marlene. Júnior. Fábio. Hugo. Márcio. Olivar. Acho que a maioria aqui já é composta. Falta bastante, ainda um pouquinho a mais. Mas em respeito àqueles que cumprem o horário, a gente vai começar agora. E quem chegar vai se inteirando. Robertinho, por gentileza, vamos sentar aqui. Tony. Vou fazer primeiro bom dia a todos. Eu quero agradecer, na pessoa do Edson, a todos vocês, permissionários lá do Mercado Municipal. Nós tivemos, acho que há uns 30 dias atrás, tomando uma cerveja em um dos espaços daquele equipamento e eu tive a felicidade de conversar um pouco mais próximo com alguns dos senhores, mas eu tenho uma convivência com algumas outras pessoas também lá do mercado permissionários há mais de 20 anos, que aqui é o Tony e o Robertinho. A par dessas conversas, nós marcamos uma reunião lá na CETEC, onde eu solicitei, Arnaldinho, onde eu solicitei ao Ederson que fizesse um levantamento prévio de algumas das sugestões dos senhores. E essa reunião foi realizada com o secretário presidente lá da CETEC, o Arnaldo, com alguns diretores da associação dos permissionários lá do mercado. E naquele momento, algumas sugestões nós consignamos ali numa folha de papel sulfite. Tratava do estacionamento com mais vaga, lugar apropriado para descarte, câmaras de monitoramento, sistema de novas cancelas, acessibilidade, rampas, cadeira de roda, o aparelho de som que existia. E naquele momento também o secretário disse que nós temos uma pendência que está no Ministério Público, ela é jurídica, depois eu vou pedir que ele se manifeste a respeito. E também chegou ao meu conhecimento, um dia ou 2 dias antes, o que vai acontecer com as obras do BRT, em específico ali no entorno do mercado. Foi quando nós tivemos a ideia de marcarmos essa reunião com a presença do Arnaldo e com a presença do secretário de Transporte Barreiro, até mesmo para que nós tenhamos uma ideia desse impacto. A primeira notícia é que eu vou falar de orelhada, porque nós vamos ver depois o que é que vai acontecer. Mas a primeira notícia, o porquê também de estarmos aqui, é que ao término dessa intervenção nós vamos ter ali de 2 a 3 mil pessoas por hora sendo transportada e alocada ali no espaço onde vai ter um calçadão, e nós vamos constatar aqui com a apresentação dos técnicos da INDEC.
Fica aqui, mais uma vez, consignado o meu agradecimento. E eu disse ao Edson que uma ideia muito positiva, porque eu tenho um pensamento, e disse isso para o Arnaldo também. É claro que se vocês não aderirem ou entenderem que não é o caminho, eu vou entender e compreender, mas eu penso que a prefeitura não precisa ter mercado. Eu parto dessa premissa. Mas para que a gente chegue a bom porto lá na frente, muitos caminhos ou degraus aí nós vamos ter que alçar. Mas o principal deles, depois de tudo apresentado, é uma reunião de vocês, dos associados, de um posicionamento firme. Hoje vocês têm uma situação que, na minha concepção, ela já avance muito nessa trajetória, que é a própria associação. A pessoa jurídica que vocês têm constituído lá dentro. Mas eu quero já, agradecendo também mais uma vez a presença do Arnaldo, passar a palavra do Arnaldo para que ele esclareça o que é e como está essa situação dentro do contexto do Judiciário, em específico o Ministério Público, até para que essa nossa primeira reunião tenha um encaminhamento mais bem direcionado. Por gentileza, Arnaldo. Bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria, se me permitir, a INDEC vai fazer uma apresentação, não vai? Eu acho que a INDEC podia fazer a apresentação, porque eu também gostaria de fazer uma apresentaçãozinha rápida e daí colocar os tópicos, até porque depois da INDEC tem algumas coisas que eu preciso passar, que a questão do BRT, então era importante a INDEC fazer primeiro essa apresentação, já que já está aqui pronto. Ah, o secretário? Então coloca a minha apresentação, depois o secretário está chegando, e aí depois ele faz a apresentação dele. Bom dia, viu, Edson? Bom dia a todos, obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez nessa discussão. A gente sente algumas coisas no mercado, Edson, e vocês estão aqui presentes, que estão preocupados com a questão do mercado, que muitos que estão lá não estão. Porque a gente é uma reunião que hoje aqui é importante até para a gente expor algumas situações do mercado que já vem acontecendo, não é agora, né? Há muito tempo. A gente está tentando equacionar, mas não é fácil, porque é um problema que vem de anos e anos, Bernardelli. E a gente, assim que eu assumi a CETEC, eu me preocupei com algumas coisas que o mercado não tinha, até por segurança. Então eu vou passar, porque essas coisas não aparecem. Muitas vezes o pessoal fala, pô, o Salvetti não está preocupado, não está presente, não está correndo atrás. E a gente entrou com uma missão ali. Logo que eu entrei com entusiasmo de aumentar o estacionamento, fazer uma plataforma lá para o restaurante, modificar o mercado. Mas quando eu me surpreendi com o que eu fui atrás em Brasília, São Paulo, eu me surpreendi com algumas coisas no mercado. Uma delas é não ter nem documento no mercado. Então eu vou passar aqui algumas coisas aqui para vocês entenderem. Secretário, por favor, Bernardo. Por gentileza, secretário. Então, bom, todo mundo já... Bom, todo mundo conhece a história do mercado, né? Eu vou pôr o óculos, porque já passei dos 40, né? 40 e pouquinho, então agora tem que ir de perto, não dá mais para enxergar. Bom, todo mundo sabe que o mercado foi fundado em 12 de abril de 1908, né? Pelo prefeito Osimo Maia, e aí está aí a história, eu não vou ficar contando a história, o pessoal pode acompanhar aí na tela.
Então, a gente tem uma área total do mercado, vou citar algumas coisas para vocês entenderem. Uma área total do mercado de 7.720 metros quadrados, sendo 3.110 metros quadrados de área construída. Então, é um mercado que ele foi construído na questão daquela época, na obra, que não tinha essa questão de engenheiro, e até tinha, mas era um local que todo mundo conhece ali, que tem vários problemas. Um deles é que passa um rio embaixo, e ali era um brejo. Então, a gente tem alguns problemas que acabam afetando o mercado, enchente, e outras coisas mais, porque a vazão da água ali é um problema sério. Eu acho que alguma das chuvas que eu peguei, que o pessoal me passou, e uma delas eu presenciei, o estacionamento ele alaga. Então, as pessoas não conseguem nem entrar dentro do mercado. Então, a gente veio pensando, pode mudar, e eu fui atrás de buscar como faria numa nova gestão para ver se sobra dinheiro para reinvestir dentro do mercado. Então, eu levantei na CETEC, cada local da CETEC, funerária, mercado, a gente fez um levantamento de cada, vamos dizer, de cada receita de cada que vem para a CETEC, o mercado, a funerária, o cemitério, e assim foi. E fomos levantando receita e o que gastos. Então, a receita mensal do mercado, junto com o estacionamento, que é uma receita de 110.286, mais 91 mil do estacionamento. Então, nós temos aí uma receita total de aproximadamente quase 210 mil reais. Mas, em contrapartida, nós temos uma despesa de limpeza, segurança, retirada de caixas de estacionamento, água, luz, telefone, almoxarifado, folha de pagamento, encargo, benefício, folha e custo, 5% da administração. Isso dá uma despesa total de 240.790. Menos 201 de receita, nós temos 40 mil de prejuízo para a CETEC por mês. Nós tivemos aí final do ano, um reajuste, que eu teria que reajustar num valor para poder equilibrar essa receita, mas o prefeito, sabendo que nós estamos numa situação difícil, falou: Arnaldo, não vamos fazer, porque a ideia era aumentar de 15% a 20%, mas não tem condições. Embora produto aumenta 60%, 40%, tudo se aumenta, nós não acompanhamos o aumento que tinha na infração, só o IGPM, foi o IGPM que a gente... o índice de infração, que era o mínimo possível para poder dar uma correção, senão esse valor aqui passava dos 50 mil reais. Então, para vocês terem uma ideia, que a gestão do mercado, eu estou falando agora, eu não estou falando aqui como presidente, eu estou falando como empresário. Qualquer empresário faz conta. Cada um tem seu negócio, você faz a conta, o que gasta por mês, o que ganha, e tem que sobrar alguma coisa para vocês sobreviverem. A CETEC, ela tem que se pensar como uma empresa. Uma empresa gestora que hoje ela não tem retorno nenhum do mercado. E na minha situação, o mercado tinha que, inclusive, ter investimentos para poder melhorar, inclusive, as condições do mercado para vocês. Uma das coisas que eu venho fazendo, que eu melhorei, foi a limpeza, mas com muito custo. A gente vem querendo fazer algumas coisas no mercado, que tem que melhorar banheiro, a gente sabe todos os problemas que tem. O telhado, que há pouco tempo a gente fez uma mini reforma, porque o certo era fazer uma reforma adequada. Mas a gente vem fazendo assim, o mínimo para poder manter o mercado funcionando. Muda, por favor. Algumas melhorias que a gente vem fazendo, alteração da área de estacionamento em parceria com a Indec. Agora a gente aprovou, tem o croquis, como vai ficar o estacionamento, vai aumentar lá o espaço de estacionamento. Com a nova obra do BRT, vai ter um calçadão melhor para as pessoas. Ele vai ter depois eu acho que o presidente vai falar, vai ter um aumento significativo de pessoas passando no mercado. Então, a gente, pensando nisso, a gente vai aumentar o estacionamento. Providência quanto à documentação do imóvel, gente. Eu tinha um dinheiro em Brasília o ano passado. Era um dinheiro
que eu fui atrás, que estava perdido, eu consegui levantar, foi no turismo. Só que o que aconteceu? Não tem documento no mercado. Uma das requisitos para ter o dinheiro é ter a documentação em ordem do mercado. Não tinha escritura. O mercado não tem escritura, não tinha documento em cartório, não tinha matrícula. Não tem registro imóvel, não tem bombeiro, né? Habite-se, né? Então, assim, foi 1 ano e pouco, as pessoas não sabem, mas foi 1 ano e pouco que a equipe, a minha equipe, a CETEC, eu pessoalmente, briga aqui, briga no planejamento, briga na prefeitura, e depois quem que paga a escritura, quem que paga, porque não é de graça, né? A data do protocolo, para você ter uma ideia, a data que a gente começou o processo foi 23 de março de 2018 que a gente começou. Antes disso, eu já vinha conversando com a prefeitura para ver como que não tinha. Então, a gente começou, já faz agora que a gente está finalizando, graças ao pessoal todo que trabalha junto com a gente. A gente está... a matrícula. Agora, hoje, o mercado tem uma matrícula, a prefeitura... A prefeitura já pagou, inclusive, está aqui, ó, tá lá. Cadê a matrícula? Não apareceu aqui, ó. É o próximo. Aí tem a matrícula, tem a aprovação do projeto de incêndio, o AVCB, aprovado pelo bombeiro. Só falta a gente executar. É pouca coisa que a gente conseguiu o consenso do bombeiro para também não ter que gastar uma fortuna lá em... Arnaldo, isso é o protocolo, porque aí não é matrícula. Não, esse é o protocolo do bombeiro. Não, aqui. É o registro de imóveis. Mas ainda não já foi feito? Já. É que não dá para ver, mas a data lá no pedido do cartório foi ontem. Então, está matriculado. Mas ainda não temos cópia dessa matrícula. não, a prefeitura não foi buscar ainda lá. Não, então vamos providenciar isso. Vai estar pago, tudo, só falta retirar. Falar em matrícula, nós temos colegas advogados, depois, cadê a matrícula? Aí não, está aprovado, tá aprovado, mas eu não sou eu que retiro do cartório, quem retira é a prefeitura. Então, mas está aprovado, tem aí o documento, inclusive, aprovado. Dá uma cópia da matrícula, depois dá para todo mundo. Então, assim, foi uma luta para poder, inclusive, pôr a documentação em ordem para começar uma nova etapa agora, que é a gente buscar recurso para fazer algumas reformas, né? Mas eu tenho, entre tudo isso, eu tenho algumas coisas que nós vemos discutindo com o Ministério Público, né? Uma das coisas que o promotor Valcir Cobori vem discutindo, inclusive em um projeto de lei, que a gente tem discutindo bastante, é a questão de como é a permissão que a CETEC hoje ela dá para os permissionários, né? Porque, veja bem, vocês são empresários, vocês têm lá o box, né? Muitos fazem um investimento de 200, 300 mil. O box não é de vocês. Se amanhã depois eu quiser tirar a licença ou cancelar, eu cancelo, né? Eu não acho certo isso. Eu acho que vocês têm que ter uma concessão por determinado tempo, até para o investimento, para garantir o que é de vocês, né? Porque muitos ali usam, desculpa, até a gente tá fazendo um trabalho de levantamento, a gente escuta muita história, eu não estou aqui falando que é verdade ou mentira, mas o pessoal ali, muitos têm ali 3, 4, 5, 6 boxes e aluga, subloca, e aí alguns ainda acham caro o que paga para a CETEC, né? E aí o município fica com um rombo lá de 40 mil por mês e pessoas ganhando dinheiro. Não é essa a intenção do município e eu tenho certeza que não é a intenção dos senhores que estão trabalhando lá. Porque vocês estão trabalhando, vocês querem o box para trabalhar, não querem o box para sublocar. Então, isso tem o Ministério Público e levantamentos, tem esse levantamento. Por isso que ele quer que licita. E aí, licitando, corre o risco de vir alguém que não é os senhores e perder o box, porque a licitação é aberta, quem dá mais, né? E aí com o BRT hoje se expandindo para lá, fazendo o que é uma mina e corre o risco de vocês perderem o box, né? Isso não é o que o prefeito quer, não é o que a CETEC quer, é uma discussão que eu tenho vindo fazer
com o Ministério Público, mas o Ministério Público fala, pô, mas todo mundo é acomodado, ninguém investe, ninguém é só o dinheiro público. Eu falei, não é só o dinheiro público. Né? As pessoas também fazem investimento. É que a gente tem que achar um caminho, né, de comum acordo, como foi feito na Lagoa do Taquaral. Né? O pessoal, no começo da conversa comigo também, foi uma discussão tensa, mas hoje, se vocês forem lá, mudou a Lagoa do Taquaral e mudou hoje o comércio lá e melhorou 100%. Então, a gente tem que pensar em comum acordo, vocês que são permissionários, e a CETEC, a Câmara, né? Essa lei, o jeito que nós vamos fazer, porque vai bater na porta do mercado. Ou a gente se mexe e acha uma maneira de associação, que eu acho que é o mais correto, assumir dentro do mercado uma gestão e tirar a CETEC, e a CETEC fazer o que compete a ela, a fiscalização, compete a ela tomar conta da questão do solo público, e a gente mudar a gestão do mercado. Porque, desculpa, não é certo a gente ter um estacionamento que dá um lucro. O estacionamento dá lucro. O lucro do estacionamento eu não consigo fazer melhorias no mercado, porque eu fecho com quase 100 mil, 130 mil, 140 mil negativos se não fosse o mercado, se não fosse o estacionamento. Então a gestão está errada. Né? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que aumentar aluguel, aumentar o valor mas nós temos que mudar. Mudar aonde tem a responsabilidade da CETEC e a responsabilidade dos senhores e a associação. Porque o que eu contrato hoje para fazer, hoje, lá no mercado, a limpeza e segurança, se fosse pela associação ou se fosse particular, eu tenho certeza que seria um serviço muito melhor e mais barato do que eu fazer a licitação por uma gestão que teria que ser da associação. Então nós temos que trabalhar em conjunto para achar uma maneira, como foi feito em São Paulo, como foi feito em outros lugares, de melhorar, inclusive, as condições do mercado e responsabilidade. A responsabilidade não pode ficar só com o poder público. Né? A responsabilidade tem que ficar com os senhores também, porque lá tem vidas, que nem a VCB. Eu peguei o prédio e não tinha VCB. E todos vocês estão lá até hoje, e se acontece um acidente? Quem responde? É o prefeito e quem é o gestor da CETEC, que vai preso. Porque é aquela situação. A gente... Desde quando eu tenho a reunião com vocês, nenhum momento foi falar de AVCB para mim. Eu fui descobrir porque eu fui atrás de dinheiro para poder reformar o mercado e não tem documento. Então não adianta nada a gente começar um trabalho onde a gente não estava embasado em documentação. Hoje nós estamos embasados em documentação, podendo inclusive fazer a concessão do mercado. Então eu penso o seguinte, ou trabalhamos em conjunto para ver uma saída, porque o Ministério Público vai vir em cima. Né? Ele quer que a gente mostre um trabalho que leve a não levar a licitação para outros, mas nós temos que mudar. Então, Bernardelli, o apoio que a Câmara está nos dando hoje e o negócio é de vocês, ali é um ganha-pão de vocês, ninguém quer tirar. Né? Tem gente que criou filho, eu tenho amigos ali, que eu era moleque e meu pai já era amigo do pai do que estava ali no mercado, e aí vem de pai para filho, de filho para neto, aquela coisa toda. Se a gente não pensar em fazer essa nova mudança, eu tenho certeza, eu pelo menos não tenho box lá, mas quem tem box e trabalha e não subloca, vai perder o que tem lá, que é o melhor bem precioso. Quanto tempo está ali o Roberto? No FUBO, quanto tempo? 65 anos. Então, gente, é isso que eu gostaria de pôr a vocês, que a gente trabalhe não como inimigo, como parceiros, tá bom? Obrigado. Pessoal, deixa eu dar licença só um minuto. Eu vou pedir a boa vontade de vocês, deixar o secretário Barreiro fazer a apresentação, porque é o complemento daquilo que nós começamos a discutir, depois nós vamos abrir a palavra para todo mundo. Eu quero, desde já, porque nós fizemos a reunião, para mim, é uma grata surpresa. Quando eu fiquei sabendo que não tinha escritura, eu fiquei muito pé da vida, porque não é possível. Não existe isso. Mas
Agora nós existimos formalmente, né? Quando o Arnaldo fala em Ministério Público, essa é a nossa primeira reunião de muitas. E nós vamos bater lá na porta dele. O que vocês decidirem, nós vamos juntos. Porque a INDEC vai participar do momento da melhoria, de toda a movimentação que vai existir e adequação. Mas a nossa parceria é aqui. É essa parceria aqui. Então eu quero dizer que nós vamos lá conversar com o Ministério Público também. Como foi feito na Lagoa. Ali não foi feito nada pelos belos olhos, nem dos permissionários e nem do Arnaldo. Foi a 6 mãos. E dessa maneira que é a ideia de se perseguir. Barreiro, obrigado pela sua presença. Eu não vou dizer que o senhor hoje é o autor principal da coisa, que foi em virtude do conhecimento do que vai acontecer dentro do contexto de mobilidade ali, é que nós tomamos aquele dia a iniciativa de solicitar a sua presença. Vai ser de suma importância os seus esclarecimentos, porque vai avivar aqui e aguçar a todos que, de uma forma ou de outra, ou do mercado ou do comércio em si da região ali. Obrigado. Ok, muito bom dia Marcos, bom dia Salvetti, o Edson. Deixa eu só agradecer, desculpa, Luiz Miranda, desculpa que eu não tinha... O Luiz é assessor do vereador Pedro Torinho, está prestigiando a gente na reunião aqui. Obrigado. O Edson Shimabukuro, é isso? Que é o presidente da Associação dos Permissionários. Eu já estive conversando com alguns de vocês em outras ocasiões para explicar um pouco, e o pessoal nosso também já fez uma apresentação lá acho que no ano passado, para explicar o que nós vamos fazer com relação à região onde vocês estão inseridos. Então, a convite do Marcos aí para mim aí ontem, até fui pego meio assim de surpresa, ainda bem que eu consegui me ajeitar, porque ontem eu nem estava aqui em Campinas, estava lá em Brasília com o Pires na mão, né? Que é o que a gente mais faz nessa gestão pública, né, o Salvetti? E deu para a gente poder estar aqui hoje para falar um pouco a respeito disso. E até eu pediria depois, no final, viu, Marcos, se pudessem, se tiverem dúvidas comigo, para eu responder antes, porque eu tenho um outro compromisso, tá? Aí vocês continuam a discussão aí. Ô, Carmo, tá bom? Vereador Carmo, por favor. Bom, então, pessoal, vou falar rapidamente aqui a respeito do BRT. Ah, tá aqui comigo? Tá ok, então por aqui. O BRT, esse gigantesco e enorme projeto, né, que, como eu tenho dito, é o maior projeto de mobilidade urbana da história de Campinas e ainda é a maior obra pública em andamento no Brasil. Porque o ministro das cidades, que agora mudou o nome, é ministro do Desenvolvimento Regional, estivemos com ele, eu e o prefeito, algumas vezes, e ele afirmou isso. As obras públicas, lamentavelmente, no Brasil, de uma maneira geral, elas estão todas paralisadas. Vocês devem estar acompanhando até as notícias aí dos jornais nas últimas semanas, o estado caótico que está a Receita Federal, né? Não a Receita Federal no que diz respeito à fiscalização. O recurso que a União tem auferido e não estão dando conta de fazer nada. Então está uma situação terrível. Felizmente, por uma série de precauções que nós tomamos aqui desde o começo, a nossa obra está em pleno andamento, está dentro do cronograma, e estamos fazendo assim, um esforço gigantesco para que essa gigantesca obra se conclua até junho do ano que vem. Junho, julho, no máximo, nós vamos concluir esse projeto que está aqui. Então, mostrando de uma maneira rápida, ele tem 2 grandes corredores de BRT. Eu vou explicar também, para quem não conhece, né, o que significa um corredor BRT. BRT é uma palavra, é Bus Rapid Transit, né, uma palavra em inglês que significa ônibus que trajeta de uma maneira rápida. Vou explicar por que isso acontece. Então, esse primeiro corredor aqui, que é o azul, é o corredor Ouro Verde. Ele começa aqui no terminal, aqui, que a gente chama de terminal central, ali no viaduto Cury. Ele vem principalmente pelos eixos da Amoreiras, Rui Rodrigues, Camusim, e vai até a região do Vida Nova. São quase 14 quilômetros de extensão. Depois tem o outro corredor, que é o que afeta vocês. Começa ali no mercado, exatamente ali na região do mercado municipal, e ele entra na região da rodoviária, aproveita um leito férreo desativado, entra no eixo da John Boy Dunlop e vai por essa avenida
até o seu final aqui na região do Itajaí. Ele termina aqui no Itajaí, passando pelo Campo Grande. E tem um outro corredor que interliga os dois, que é esse laranjinha aqui, que é o perimetral, que nós aproveitamos a continuidade desse leito férreo, que está desativado, né? Então, a gente ligou aqui a região daqui da Vila Orocan, que é onde estamos aqui na John Boy, até a região aqui do Campos Elíseos, que é já no Ouro Verde. Então, esse aqui tem cerca de 4 quilômetros, esse aqui tem 17, e esse aqui 4, esse aqui quase 14. Bom, o BRT, só para explicar para quem não está habituado, é um sistema em que os corredores dos ônibus são exclusivos. Então, todos esses 30, quase 36 quilômetros de corredores, eles serão de faixas exclusivas para os ônibus do BRT. Portanto, no corredor do BRT só vai circular os ônibus do BRT. Nós não vamos permitir nem que táxi use, nem que outros sistemas usem os corredores do BRT. Eles são de pavimento de concreto. O pavimento de concreto ele é levemente mais caro do que o pavimento asfáltico de boa qualidade, estou falando, mas ele tem uma vantagem que é a durabilidade. Então, o pavimento de concreto feito de uma maneira correta, como nós estamos fazendo, ele tem a vida média aí de 25, 30 anos. Então, nesse período, a prefeitura não vai precisar dar manutenção nesses corredores, porque o pavimento vai para resistir o impacto dos ônibus que vão circular. Bom, os corredores, então, de forma exclusiva, nós fizemos de uma maneira que não teremos muitas transposições em nível. O que quer dizer isso? Nós não vamos ter muito cruzamento com semáforo. Nós vamos fazer muitos locais que o corredor do BRT passa por cima ou passa por baixo, os demais veículos no outro sentido, por baixo ou por cima, de tal forma que o privilégio do sistema de ônibus vai ser favorecido porque não tem o semáforo para atrapalhar. Então, isso é uma outra característica também. Uma terceira característica importante é com relação ao ônibus. Nós vamos soltar uma licitação agora nos próximos dias, que vai definir a operação desse sistema. Os ônibus do BRT serão todos ônibus articulados. Articulado é aquele ônibus que é duplo, né? Tem aquela sanfoninha no meio. Então, é um ônibus duplo. Serão daquele tipo. E ônibus elétricos. Então, são ônibus não poluentes, são ônibus de grande capacidade de transporte de pessoas, e a qualidade desse sistema, então, é inigualável. Não terá nenhum sistema no mundo, posso falar isso agora de boca cheia, de BRT operando dessa maneira, no mundo, não é só... Alguém falou assim, vocês vão ter o maior sistema de operação das Américas. Eu falei, não, é do mundo, porque não tem isso operando. Quem tem ônibus elétrico em grande quantidade é a China, mas não tem um sistema BRT igual ao nosso. Então, o nosso é o do mundo. Bom, os ônibus eles têm piso elevado, então não é aquele piso baixo que a pessoa vem da calçada, precisa subir uma escadinha, né, como é hoje, para entrar no ônibus. Então, ele vai adentrar a estação. As estações do BRT elas são todas acessíveis, então, de um lado da estação tem rampa, para as pessoas que têm problemas de locomoção, né, pessoas com deficiência, do outro lado é escada. Então, você acessa a estação pelo lado que você quiser, entrou na estação, a hora que entra na estação já faz o pagamento da viagem, faz o pagamento da tarifa ali na própria estação, com uma catraca eletrônica, com um dos tipos de bilhete que nós já temos. Porque, como vocês sabem, Campinas é a primeira cidade brasileira de grande porte a não ter mais dinheiro como forma de pagamento dentro dos ônibus. Nós já não temos isso desde fevereiro. Então, com um dos cartões que nós vamos ter, seja ele no nosso celular, como é o QR Code hoje, ou um cartão bilhete único, o que quer que seja, você vai pagar isso na hora que você faz a validação desse cartão na entrada da estação, na catraca. Entrou na estação. Então, na hora que você entrou na estação, você já está num nível... que é o piso da estação é exatamente a altura do piso do ônibus. Tem lá 92 centímetros de altura, então é a altura do piso do ônibus. Quando o ônibus chega na estação, ele tem até um sistema de guia, que é para ele encostar bem no pavimento do piso da estação, ele vai estar bem encostadinho, vai parar ali, né? E aí, a hora que ele se aproxima, então, da estação, as portas que são automáticas, elas abrem, e o ônibus também tem porta automática, também abre. Então, os passageiros que querem desembarcar saem, os que querem embarcar entram. Entram,
se acomodam, porque não tem validação dentro do ônibus. O ônibus segue viagem. Então, e aí ele tem prioridade de circulação, né? Os ônibus vão ter ar-condicionado, Wi-Fi, essas coisas que são coisas modernas, esses ônibus. E ele terá prioridade de circulação. O que quer dizer isso? Nos locais que ainda teremos cruzamentos com semáforo, tem alguns, quando o ônibus se aproximar, o semáforo vai abrir para o ônibus e vai fechar para os outros veículos. Então, ele vai ter uma velocidade média mais alta. Só para dar alguns números. O nosso sistema convencional, hoje existente na cidade, eu vou explicar os modelos. No sistema convencional, nas vias normais, a velocidade média de circulação dos ônibus é na faixa de 12 km por hora. Velocidade média. O que é velocidade média? Eu pego quantos quilômetros o ônibus andou? Tanto. Quanto tempo ele gastou? Tanto. Divido um pelo outro, eu tenho a velocidade média. É isso que é velocidade média. Então é isso. Nas nossas faixas exclusivas, que nós estamos também implantando cada vez mais, nós temos até um programa que nós vamos implantar no ano que vem também mais uns 15 km de faixa exclusiva, essa velocidade dos 12 já vai para uns 18. Porque na faixa exclusiva eu não tenho tanta interferência do tráfego local, né? Não tem prioridade para o ônibus, nada, mas ele anda mais livre. Vocês têm aí, a gente já tem aqui várias faixas exclusivas, estamos aumentando. Quando nós passamos para o sistema do BRT, essa velocidade vai na faixa de 28 a 30 km por hora, em média. Então, é quase 2,5 vezes a velocidade média do sistema convencional. Então, dá para imaginar o ganho que a gente tem. Isso se traduz no seguinte, que uma viagem vai levar de 25% a 30% a menos de tempo em relação ao sistema que hoje nós temos. Então, usando um exemplo, a pessoa que hoje sai aqui da região do Campo Grande e vem para a região do Mercado, ela leva hoje, por exemplo, 1 hora no trajeto normal, né? Ela vai levar 40 minutos. Mais ou menos essa é a diferença. Se fizer essa conta, vocês vão ver o ganho de qualidade que dá isso na vida do cidadão, além do conforto e tudo mais. Então, isso é o que é o BRT que nós estamos construindo. E aí eu vou falar, então, mais uns dados e depois a gente entra na questão que afeta vocês. Aqui estão os dados que eu mencionei, né, dos corredores. Nós vamos transportar a população atingida é quase 450 mil pessoas, é 40% da população de Campinas que estão nessas áreas. 250 a 300 mil passageiros por dia nós iremos transportar. E aqui estão alguns dados do sistema, né? O tamanho dos corredores, que eu falei, a quantidade de paradas, a quantidade de estações, a quantidade de terminais, pontes e viadutos, e assim por diante. É um investimento de R$500 bilhão, né? Nós temos uma parte desse dinheiro que é a fundo perdido, que é dinheiro do Orçamento Geral da União, que nós conseguimos, e uma parte é financiamento que fizemos. Então, aqui dá para ter uma ideia da situação ali da região de vocês. Eu vou até ficar em pé para tentar explicar melhor. O que acontece na região de vocês? Nós temos aqui, esse aqui é o corredor Campo Grande, aqui é o leito desativado, né? O leito férreo desativado que eu falei. Nós vamos chegar aqui na região da rodoviária. E aqui é uma coisa interessante já de mencionar. Aqui, olha, aqui vocês podem ver, esse aqui é o complexo da rodoviária intermunicipal. Aqui do lado é o terminal metropolitano, que são os ônibus que servem a região metropolitana, né, daqui, que vai para Valinhos, para Vinhedo, para Paulínia, para Jaguariúna e assim por diante. Mais um pouquinho aqui para frente, aqui não está mostrando nessa foto, nós temos o terminal central, que é onde é o viaduto Cury ali, que é o nosso terminal central. Então, olha o que vai acontecer nesse local que está aqui. Nós vamos ter o BRT que está aqui, interligado com a rodoviária, com o terminal metropolitano, e esse corredor Campo Grande vai estar interligado com o corredor Ouro Verde para as pessoas a pé, porque o terminal central está aqui e é do corredor Ouro Verde. Então, aqui nós vamos ter um complexo, digamos, de passageiros de ônibus já bastante intenso nessa região, né? Que vai acontecer agora já com a entrada em operação do BRT. No terminal central que está aqui, que não está mostrando na foto, nós vamos ter tanto os ônibus do BRT
como os ônibus do sistema convencional operando ali naquele local. Então, essa é uma informação também importante. E vai acontecer o mesmo lá na região de vocês, que eu vou explicar. Bom, aí então o sistema dos ônibus, ele vai fazer a circulação aqui pela rodoviária e vai utilizar a Marquês de Três Rios e a Doutor Mascarenhas, uma para ir, outra para voltar. Né? Nós vamos inverter a mão da Mascarenhas, porque aquela vai descer, e a Marquês de Três Rios, que é aquela ali de cima, que essa daqui ela vai subir, né, para fazer a passagem por esse complexo aqui da rodoviária. Aqui, esse azulzinho mostra as estações do BRT e aqui a estação do sistema convencional, que é esse outro azul que está aqui. Chego lá na região do terminal, então desço aqui, né, pela Doutor Mascarenhas, chego na região do Mercado Municipal e estou aqui na região onde vocês estão estabelecidos. Aqui é o mercado, né, Olivar? Aonde? Aqui. Isso, desculpa. Aqui é o mercado. Então nós estamos aqui, nessa região. Então, veja, essas estações azulzinhas são as estações do mercado, do chamado terminal mercado do BRT. Então, as estações de chegada e desembarque, as estações de embarque. Ele vai fazer esse retorno e vai retornar para o corredor Campo Grande para ir embora. Então, quando vocês que estão localizados aqui, o que vai acontecer? Nós temos aqui na frente o nosso terminal de ônibus, né? Eu não estou enxergando direito, estou meio de lado aqui. Tem outro mais detalhe? Então vamos passar o próximo, ver se... Isso, aqui está melhor. Está melhor. Então vamos lá. Aqui está o mercado municipal, né? Onde está localizado o mercado municipal, está aqui nesse local. E aqui vão ter as estações de transferência, o terminal, que a gente chama de terminal mercado do BRT. Então, esta região que está aqui vai estar totalmente integrada com o nosso terminal de ônibus, está aqui, olha. Né? Então, o que vai acontecer? As pessoas que vão chegar aqui pelo BRT, elas vão desembarcar aqui, vai ser totalmente acessível essa região, ela vai passar, isso que o Salvetti estava explicando, ela vai passar por aqui, vai entrar nessa região onde vocês estão, para acessar o terminal de ônibus que nós temos aqui hoje, porque ela quer ir para outro bairro, por exemplo. Então, aqui vai ser outra grande integração ligando os dois sistemas, o sistema do BRT e o sistema... sim, exatamente. Exatamente, o calçadão também. Aqui vai ter o acesso. Então, o que a gente estava falando, as pessoas que vão circular nesse sistema, que hoje elas não têm esse acesso tão fácil assim, elas vão estar do lado de vocês aqui. Nós achamos que essa região aqui, portanto, vai ter uma enorme valorização, né? Já tivemos falando isso outras vezes, porque nós vamos estar com um complexo muito grande. E o terminal e o BRT do Campo Grande é o sistema que tem, na nossa estimativa, uma quantidade de passageiros um pouco maior do que a do Ouro Verde. Então, a gente espera um grande fluxo de pessoas com essa operação aqui funcionando. E vocês já devem ter visto, né, porque já foi anunciado aí, já começamos, nós já estamos começando as obras aqui. Nós já fizemos lá a interrupção dessa região, tiramos aqui algumas coisas que a gente tinha aqui para tirar e estamos já executando essa obra, porque essa obra ela vai ser interligada com aquela aqui em cima, que está no anterior aqui. Vai ter intervenção no terminal também, não? Vai ter, só um minutinho, Marcos. Ela vai estar interligada com essa obra da rodoviária que nós estamos finalizando. Aqui em cima tem aquele viaduto estaiado, que vocês já devem ter visto, em cima da Barantapura e tal. É bem aqui, nesse local que está aqui. O que você perguntou, Marcos? O terminal vai ter intervenção? Vai ter alguma aqui? Nesse momento, não. Ele vai ter futuramente. Não vai estar vinculado à obra do BRT. Nós estamos com um processo de concessão dos terminais. O pessoal que desse lado, passa aqui no calçadão. Vai chegar aqui para usar o sistema e vice-versa. Então, o que vai acontecer? Pessoas que vêm do bairro, que descem aqui e querem ir para... Vejam, querem ir para qualquer lugar da cidade do Ouro Verde e Campo Grande. Mas sabe uma coisa que é interessante? Isso aqui acho que é bom dar destaque. Uma coisa que às vezes a gente não observa. Imagina alguém que está aqui, que vem de algum lugar da cidade e desce aqui naquele local do terminal mercado. Para qualquer local dessa região que ele queira ir, ele vai sair dali.
Porque ele vem pelo BRT, ele pode ir para Ouro Verde, porque nós vamos ter linhas que vão fazer essa conexão, ele pode ir para a região do Campo Grande, ele vai para o bairro, porque aqui nós vamos ter esses bairros todos interligados nas estações do BRT. Então, significa que o que a gente espera é que o movimento de pessoas nessa região vai aumentar muito, né? Vocês vão ganhar aí, vocês que estão lá no mercado, na nossa visão, vocês vão ganhar muita possibilidade de clientes que hoje não vão lá, porque não chegavam aí dessa forma, né? Quer dizer que a demanda prevista para passar por dia é 40 mil pessoas. Sim, estimativa é essa. 40 mil passageiros por dia andando aqui nessa região aqui. No começo, né, Salvete? Porque isso vai gradativamente crescendo, tá? Aqui tem um projetinho, né, como que vai ser o projeto das estações, né, que eu falei, uma estação está aqui e a outra está aqui, e aqui o fluxo dos ônibus, ele vem nesse sentido, faz o retorno, ele diz, o mercado está aqui, exatamente. Ele faz esse retorno aqui e retorna para ir embora lá para o corredor Campo Grande, tá? Esse aqui é um desenho esquemático, essas estações já estão para ser vistas, né? Quem quiser ver, é só andar aí pelos corredores, que já tem isso para ver ao vivo. Só que é uma figura, mas já temos ao vivo para mostrar. Elas não estão ainda com esses acabamentos laterais, porque é óbvio, nós vamos fazer isso mais à frente, porque o sistema ainda não está operando, né? Mas já tem aí para poder ver. Aqui é o que eu falei, olha, a estação, o acesso pelas catracas, aqui de um lado é rampa, do outro lado é escada, o acesso pela catraca, o pagamento então é feito aqui na própria estação, e aí as portas abrem, as pessoas entram e saem dos ônibus e a vida segue, tá bom? Naquela praça, na frente, no fundo do Mercadão, onde vai ter aquela hora, né? Naquela pracinha, tem alguma coisa já, ideia de se fazer alguma coisa ali ou não? Sim, tem um projeto de paisagismo que faz parte. Tem um projeto de paisagismo que faz parte do sistema BRT. Nós vamos revitalizar. Morador de rua, tudo. Sim. Difícil a passagem ali do pessoal daquele bairro para o Mercadão. Vai ser feito. Aliás, aproveitando a sua pergunta, eu quero dar uma outra informação de caráter geral. Eu tenho falado isso também muitas vezes, e esse projeto do BRT que nós estamos desenvolvendo, ele não é apenas um projeto que vai atender o sistema de transporte público da cidade de Campinas com esse grau de qualidade que eu falei. Ele é muito mais do que isso. Porque em todos esses corredores que nós estamos passando, nós estamos promovendo uma completa revisão do sistema de drenagem. Quer dizer, tem muitos locais da cidade que nós estamos passando que tinham uma drenagem, é a absorção da água de chuva, né? É o sistema que deveria ter nas regiões para absorver a quantidade de chuva que cai para evitar inundações, coisas desse tipo. Então, nós estamos revitalizando inteirinho toda essa região aí. Praticamente, ou a drenagem era insuficiente, muito antiga, ou inexistente. Então, isso nós estamos fazendo. Todo o nosso sistema do BRT, a iluminação, a energia elétrica que vai para as estações, etc., é tudo subterrânea. Então, não tem fio. Então, é muito mais bonito, muito mais moderno, muito mais agressivo do ponto de vista ambiental. Nós faremos a sua pergunta, faremos uma completa revitalização de toda a região com um paisagismo novo. Nós estamos tendo que tirar muitas árvores. No total, em torno de 2.100 árvores serão arrancadas aí para a gente poder fazer os corredores. Em compensação, nós vamos plantar quase 100 mil árvores de volta no espaço dos corredores e em outras regiões da cidade. São as compensações ambientais. E um paisagismo bem diferente. Eu convido vocês que não conhecem ainda a darem uma volta. Vou citar um pedaço, que é o pedaço maior e talvez até mais gostoso de andar, que é lá no corredor Campo Grande, que no começo desse mês de agosto, juntamente com o prefeito Jonas Donizete, nós entregamos lá quase 5 quilômetros lá do corredor BRT, na forma que ele vai ficar no final, só que com as estações ainda não estão concluídas totalmente, porque, como eu disse há pouco, elas vão ser concluídas um pouco mais à frente. Mas já está lá o pavimento, as estações como é que vai ser, o pavimento flexível como é que vai funcionar, as vias como é que elas vão ser sinalizadas e tudo mais, está lá para vocês verem. Então, agora, antes a gente falava só aqui, né? Eu costumo dizer que PowerPoint aceita tudo, né, Marcão? Mas não tem mais só PowerPoint, está na rua aí para mostrar agora. Peraí, vamos colocar a ordem. Meio do ano que vem, junho ou julho de 2020. Secretário, por gentileza, eu sei que você tem compromisso
e eu gostaria que todos nós direcionássemos ao secretário para depois a gente voltar com o Arnaldinho. Eu quero agradecer o Paulo Lima, assessor do Vinícius Gratti, ao Eduardo Santoro, assessor do vereador Luiz Cirilo. E só para a gente ter ordem, por gentileza, o seu nome. Márcia. Alguém mais perguntas para o Barreiro? Alguém mais? Deixa eu só. Perguntar Para o Barreiro. Eu só queria saber. Pode perguntar, bem. Do prazo. Eu né? já perguntei em relação ao prazo, Ao prazo. da obra. Ele É. já respondeu que seria até o final do ano que vem, né? É, metade do na ano, verdade, nós aproximadamente. pretendemos entregar até julho do ano que vem, tudo. Entendeu? Certo. Esperamos que o nosso prefeito possa fazer essa entrega, porque tem aquele problema de eleitoral, tem um impedimento Mas ele não é qualquer. candidato, ele pode entregar. Mas poderá Pode. que. É. Senão... Robertinho, por gentileza. Secretário, no entorno, alguma desapropriação no entorno? Aqui, dessa região de vocês? Terminal. Não tem desapropriação. Isso é uma outra pergunta interessante que você está fazendo. E aproveitando a sua pergunta, eu queria dizer o seguinte, acho que, não sei se foi o Salvetti ou o Marcos fez uma pergunta em relação ao terminal, o que a gente chama também de terminal mercado, que está ali em frente ao mercado municipal, o terminal existente. Antigamente era terminal Telesp. Era terminal Telesp. É verdade. Mais para trás era, né? Que era em frente, né? A Telesp era ali na esquina, né? Sucuma, né? Ali também nós pretendemos, mas não está dentro do projeto do BRT, fazer uma grande revitalização daquele terminal. Ele vai continuar naquele local, o sistema chamado convencional, né? Porque nós vamos ter, a partir da entrada de operação desse sistema aqui, nós vamos ter na cidade 2 sistemas operando, nominalmente falando. Um que a gente chama de sistema convencional, que é o que temos hoje. Os ônibus aí, e trabalhando na cidade e tudo mais. E nós vamos ter o sistema do BRT. O sistema ele vai ser totalmente tronco alimentado. O que quer dizer isso? Que nos corredores nossos, todas as linhas que passarem por ele serão linhas troncalizadas. Então, elas vão ser de ônibus de maior capacidade, carregando mais passageiros e andando ao longo desses corredores. 12 do BRT, que são esses 2, e outros que a gente tem, né? Nós temos um total de quase 12 corredores na cidade. Bom, no restante dos bairros, as linhas serão alimentadoras. Então, as pessoas vão embarcar dentro dos ônibus, dentro do bairro, onde ela mora, ali perto da casa dela, onde ela trabalha, sei lá, e vai ser transportada para uma dessas estações ou terminais que nós temos, e ali ele vai pegar para andar no trajeto de maior distância pelos corredores, ele vai fazer o que a gente chama de integração, né? Desce desse ônibus, entra no outro, e isso vai acontecer no BRT também, o tempo todo. E uma característica desse projeto, que é um esforço que nós estamos fazendo até hoje, praticamente ainda, né? O pessoal nosso lá, é evitar desapropriações. Ontem eu estava num evento lá junto com o Ministério das Cidades, o Ministério do Desenvolvimento Regional, mudou o nome, eu sempre falo, e estava fazendo essa afirmação. O nosso projeto de 37 quilômetros de BRT, nós quase não temos desapropriação. Nós fizemos aí verdadeiros milagres de engenharia, né? Porque é muita engenharia para poder conseguir isso, para evitar desapropriações. Porque a desapropriação, além do custo que ela tem, né? É sempre... Porque hoje, diferentemente do passado, que eu acho que o poder público tinha uma postura usurpadora do cidadão, né, Marcos? Hoje a gente paga a desapropriação pelo valor de mercado, né? A planta genérica de valores aí, que foi reajustada há pouco tempo, os imóveis, todos os imóveis nossos que moramos aqui, eu tenho comércio, etc., tem o seu valor hoje mais perto do valor de mercado, né? Porque houve um reajuste, mas isso não quer dizer absolutamente nada. O que se faz hoje é o seguinte, faz-se uma avaliação, é um laudo oficial, avalia quanto vale aquele imóvel pelo valor de mercado, então vale aqui tantos R$1.000, e aquele valor é que é pago na desapropriação. Então, a desapropriação qualquer desapropriação é um valor alto, né? Em Campinas, essas regiões todas são muito valorizadas, então, fazer desapropriação aí custa muito. Esse é o primeiro problema. O segundo problema da desapropriação, que eu acho que é o principal, é aquela história de desalojar pessoas, né? Pô, mas eu moro aqui há 20 anos, você vem querer passar um corredor bem em cima da minha casa agora? Que mania que é essa? Quer dizer, então esse tipo de coisa, claro que tem algumas áreas que são áreas nuas. A área que não tem a região do Campo Grande é um bom exemplo. Nós vamos fazer um
O maior terminal do BRT vai ser o terminal Campo Grande. Esse terminal, que é totalmente novo, não tem nada a ver com o terminal existente. O terminal existente vai ser até desativado, porque nesse terminal novo nós vamos colocar junto o sistema convencional e o BRT. Então, é um terminal gigantesco. Nós escolhemos uma área nua. Tem dono aquela área, não é área pública. Então, nós vamos pagar pela área, mas é área nua. Então, pelo menos, ninguém vai ser desalojado. Quer dizer, vai ter que mudar algum projeto que precisava fazer na região, futuramente e tal. Mas no resto dos corredores, nós evitamos ao máximo as desapropriações. Então, aí não vai ter nenhuma nessa região. E aí a boa notícia também, para quem vocês estão envoltos nessa região, nós tínhamos uma previsão inicial de nessas ruas, tanto na Marquês de Três Rios como na Doutor Mascarenhas, que é a rua de entrada, de chegada e saída, né, do terminal, mercado, nós íamos precisar, pelo projeto originalmente que tinha sido desenhado, nós íamos precisar desapropriar alguns imóveis. E ali é tudo residência, não tem? É tudo residência, casas mais antigas, tal, terrenos até relativamente pequenos, né, porque é uma parte antiga da cidade. Então, nós estudamos, mudamos a metodologia de construção. Então, para você ver, é muita engenharia, gente. Né? Eu sou engenheiro, a nossa turma tem um monte de engenheiro, além das empresas, a gente fica discutindo isso tecnicamente. Nós conseguimos encontrar um jeito de construir lá sem precisar desapropriar. Então, foi um negócio sensacional. Eu nem tive chance de falar isso para as pessoas que moram naquela região. Tivemos uma reunião aqui na Câmara. Tivemos uma reunião na Câmara algum tempo atrás, acho que foi ano passado, que eu vim aqui, tinha muita gente naquela região, e eu não tinha essa boa notícia para dar naquela época. Na época eu estava falando má notícia, né? Nós vamos realmente ter que desapropriar, nós vamos pagar o valor de mercado, parari, parará. Mas a notícia boa para vocês todos, então, que estão aí nesse entorno, da rodoviária até chegar aí no terminal BRT tal novo, esse projetinho que eu mencionei, não tem desapropriação de nada. Tem um pedacinho de um cantinho lá, de uma área, que é uma porcaria, por causa da curva do ônibus. Mas é zero, praticamente zero. Então, essa é a outra notícia. Santoro. O senhor tratou que seriam dois sistemas, o BRT e o sistema convencional. A pessoa que pagar o valor para andar no sistema BRT, esse mesmo valor, ela vai poder sair pela transferência e continuar na linha convencional, ou ela terá que pagar um outro valor? A pergunta não foi combinada, mas eu agradeço, cara. Devia ter combinado para alguém perguntar isso para mim. Obrigado pela pergunta. Realmente, essa é uma coisa bem interessante. Nós estamos montando um sistema em que as pessoas vão poder andar de um sistema para outro, pagando o mesmo valor da tarifa dentro do horizonte de integração, que é 2 horas na cidade. Nós não vamos mudar isso. Então, o exemplo que eu dei aqui agora, se eu entro numa linha do sistema convencional, né, dentro de um bairro lá, moro lá no meio do Ouro Verde, por exemplo, em algum lugar lá, pego um ônibus e vou para uma daquelas estações ou um daqueles terminais e faço a integração, mudo para o BRT. Com o mesmo bilhete, eu tenho o bilhete único, porque eu sou um usuário consciente, né? Os usuários conscientes têm bilhete único, porque paga mais barato, tem direito à integração, tudo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, falou assim, mas secretário, mas eu uso de vez em quando. De vez em quando, e daí que você usa de vez em quando? Você tem o bilhete único. Não custa nada para tirar, você não paga nada por isso, você está cadastrado lá eternamente, é só de vez em quando você lembrar que você precisa colocar dinheiro dentro do bilhete único para você poder usar. Óbvio, não é de graça. Mas então, as pessoas que tiverem o tal do bilhete único vão sair do sistema convencional, muda para o ônibus do BRT e segue viagem com a mesma tarifa, viu, Santoro? Tá? É esse o projeto. Viu, secretário? Só para contrair um pouquinho aqui. Ele se meteu. Vai ter ar-condicionado os ônibus? Vai, ar-condicionado e elétrico. Ar-condicionado, elétrico e a reunião é coisa séria. Barreiro, você quer fazer mais alguma consideração? Eu sei que você tem o seu compromisso agora às 10, porque aí você fica dispensado. A última consideração é a seguinte, nós estamos à disposição, eu já falei isso. Pois não, desculpa. Pois não. Vocês falaram que vai ter em média 40 mil pessoas passando por ali com o projeto. Isso. Hoje, juntando o terminal existente, aquele que vai ser revitalizado, e aquele que é na frente das peixarias do mercado, quantas pessoas circulam? Hoje
Hoje, em torno de umas 22, 23 mil pessoas hoje. Vai ser praticamente o dobro, tá? Então, só para encerrar, isso. É o seguinte, nós estamos à disposição, viu, Marcos? Não, tanto aqui de você, da Câmara, o que é que seja, para conversas iguais a essa. E falar desse projeto para nós é prazeroso. Que há tempos atrás a gente falava aqui com aquela dorzinha no coração, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para viabilizar esse projeto? Tinha tantas coisas ainda para acontecer. E hoje nós estamos num outro momento. O projeto está aí, está sendo feito, o prazo está sendo cumprido. Nós estamos fazendo, como isso eu falei no início, duríssimas penas, né, pelas dificuldades que a área pública enfrenta em todo quanto é lugar, e aqui não é diferente, mas vamos fazer. E se vocês tiverem outras necessidades iguais, basta nos convidar, a gente volta aqui, estamos à disposição. Tá bom? Um abraço então, pessoal. Obrigado, secretário. E fique à vontade. Pessoal, este era o objetivo principal dessa nossa reunião. O Arnaldo fez as considerações, mas o intuito era mostrar para vocês, porque a gente só ouvia dizer, o que é que vai acontecer no entorno e principalmente as modificações face a essas obras do BRT. E eu vou encerrar a reunião aqui. Vou. Porque agora vocês é que vão ter que sentar. O meu mais novo tem 22 anos. E aqui todo mundo é maior, vivido, sabido. Meu avô tinha banca no mercado lá em Vargem Grande também, Robertinho. Então eu sei como é que funciona. A associação está aqui. Vocês vão ter que valorizar a associação, e muito. Porque quando a gente fala nome individual, é o nome individual. Quando a gente fala no nome do coletivo e com uma sigla, é muito mais forte. É claro que nós vamos abrir a palavra, mas por si só o objetivo era esse. Nós temos tempo. Eu fiquei muito contente de ter essa notícia, porque na reunião que nós tivemos ainda não se tinha notícia se o domínio, né, a matrícula, o registro de imóveis daquele equipamento se consumaria agora ou não. Isso é de muita importância, até para os próximos passos. Quando eu comecei aqui com a minha fala dizendo que a prefeitura não precisa de mercado, não precisa. Isso já faz parte do passado. Vocês têm uma orientação jurídica. O Arnaldo já deixou claro que uma parceria seria muito bem-vinda. Eu aventei essa conversa que eu almocei com o prefeito ontem. Ele sabe que nós estamos tratando desse assunto aqui hoje. Agora depende, evidentemente, dos senhores. Nós não vamos impor nada, principalmente a Câmara, mas nós temos que aguçar, pelo menos que vocês pensem um pouco. O que é que vai acontecer aonde vocês estão ali há 20, 30, 40, 60 anos. Estarei à disposição sempre. Nós vamos marcar já daqui uma outra reunião com o Arnaldo e com a associação, mas eu acho que nós estamos num número aqui muito legal para poder irradiar isso junto aos demais, que lógico que pelos compromissos lá do dia a dia não puderam estar presentes. Como o Barreiro disse, se nós pudermos fazer uma apresentação, talvez num domingo de manhã funciona? Não funciona no mercado, né? Domingo. Funciona. Também funciona? Quer dizer, eu sei lá, então vai ser da meia-noite às 6 da manhã. Alguma hora para todo mundo visualizar o que está e que vai acontecer. Eu senti a vontade que o Arnaldo tem de resolver, porque quem não quer resolver não enfrenta os problemas. E eu voto aqui que essa premissa foi muito legal, do imóvel estar devidamente sob o domínio da prefeitura. Quero te passar a palavra. É claro que nós vamos ficar abertos para todas as ideias,
Mas é que, na realidade, nós não queremos, porque talvez a gente venha até a adentrar aquilo que nós não queremos, que a decisão tem que ser de vocês. A decisão tem que ser do colegiado de vocês. E eu repito, nós vamos, depois que nós tivermos essa ideia focada e definida por vocês, nós vamos bater lá no Ministério Público. Aí nós vamos com a CETEC, com o jurídico da CETEC, nós vamos com o jurídico da Prefeitura, conversar com o Dr. Cobori, a ideia também é essa. A ideia da Lagoa foi essa. E foi aceita. A ideia para o mercado é essa. Pode ser que tenhamos que fazer algumas adequações, modificações, mas tem que partir de vocês. Principalmente o que vai acontecer daqui a um ano lá. Então nós temos tempo, com tranquilidade. Pois não. Só para... É importante que vocês talvez absorvam melhor isso. Eu estou tentando antecipar uma situação que ele já está querendo fazer, que é a licitação. Se a gente sair na frente e mostrar um projeto como nós fizemos com o pessoal do centro, que hoje já tem, eu consegui convencer, junto com, lógico, com o prefeito, com a Câmara, a mudança do pessoal dos camelôs do centro da cidade ir para lá, para a área da FEPASA, um projeto onde eles vão investir. Eles vão construir. Eles vão construir, porque o Cobori ele não aceitava nem que a gente doasse a área pública. Ele acha que os permissionários lá, que não são permissionários ainda da CETEC, eles acham que eles têm dinheiro, eles tinham que locar ali para o centro, eles se virarem, né? Mas não é assim. Eu mostrei para ele, a gente mostrou um projeto para ele também, do prédio, da urbanização que a gente vai fazer na FEPASA. Então, assim, foi difícil o conhecimento. Acho que vocês viram no jornal que saiu uma nota, onde a gente, Prefeitura, CETEC, deu uma nota dizendo que hoje está perto do término de a gente tirar aquele pessoal que está ali na cidade, porque está trazendo problema não só para a população, mas problema para os comerciantes da cidade, não consegue tirar VCB, está na porta da loja, né? Então, assim, está sendo de comum acordo com aquele pessoal que está ali. Foi uma... Lógico que não foi... começo não foi mil maravilhas, mas é aquela situação. É conversa. A gente tem que se unir. Não dá para dividir. Se dividir, eu fico mais lá um ano, tal, saio, e o problema pode ser que a gente não consiga resolver na outra administração, que a gente não sabe quem vai entrar. Eu acho que com essa questão do prefeito ter boa vontade, a Câmara boa vontade, política, né, de resolver, eu acho que se a gente se unir, trabalhar, eu não vou aqui entrar no mérito da associação, né, porque a gente sabe que a gente não consegue agradar 100% todo mundo. Mas se precisar que a CETEC intermedie junto com a associação, junto com vocês, essa conversa, para a gente unir vocês e a gente achar democraticamente um caminho para fazer a apresentação e vocês assumirem de fato aquele ponto, para amanhã depois não correr o risco de fazer a licitação e vocês perderem ou saírem de lá. Então, acho assim, essa conversa que seria importante, o quanto mais rápido possível, para a gente levar uma proposta. Tá bom? Pessoal, antes de passar a palavra para vocês, Edson, por gentileza. Sim. Bom dia a todos. Bom dia. Opa. Segura. Fala aqui. Pessoal, bom dia a todos, né? Agradecer a presença do Arnaldo, do Marcos, do secretário, que é muito importante para nós todos, permissionários, que dependemos do mercado, né? Para a nossa sobrevivência, vocês estarem aqui, né? Porque eu falei para o Arnaldo, para o Marcos, porque não adianta só nós da associação estar presente, tá? nas reuniões. O importante é que todos estejam presentes, todos tenham, né, como fala assim, noção do problema, né, que nós temos, né, e temos que resolver de alguma forma, né, da melhor forma possível, né. É isso que eu quero agradecer a todos, né, por essa oportunidade de vocês estarem aqui, né. E uma coisa também, Arnaldo, é uma coisa assim que eu acho, não sei se era
do secretário o impacto que vai ter o mercado na estrutura do prédio. Essa é uma coisa muito importante para todos nós que estamos lá, né? Se vai ter algum problema com o prédio, a estrutura, porque os ônibus vão fazer a curva lá, né, Marcos? Deixa eu tem muito impacto, né? Já tem um problema ali, nós sabemos, né, que já tem um problema ali que nós estamos vigiando. Vai fazer agora, vai ter lá o escoramento para a gente poder abrir o buraco ali e ver a intensidade do problema. Isso nós estamos, a INDEC, tanto a INDEC como a Sanasa, como o próprio gabinete está acompanhando de perto. Acho que essa semana começa a obra lá, né, para a gente saber realmente o impacto que pode ocorrer com os ônibus, se o prédio vai precisar fazer um calçamento embaixo, né, porque a obra é uma obra antiga, ou se o impacto da rachadura que tem lá hoje é uma situação antiga que veio prolongando e não dá problema, mas isso nós estamos preocupados sim. Vocês sabem que aquele canto ali já era para eu ter interditado. Eu tenho um pedido do Condepac para ter sido interditado, mas a gente fez uma conversa com a Defesa Civil, com os engenheiros, e eles acharam que não há necessidade desde que eu faça o escoramento. Então, assim, imagine vocês, de uma hora para outra, se a gente não tomar alguns cuidados, a gente ter que interditar o mercado. Por isso que eu estou falando para vocês que nós temos que começar a trabalhar em conjunto, mas não só o poder público, né? Tem o mercado é um prédio que ele tem uma obra muito antiga, né? Uma obra que tem que ser avaliada com o potencial hoje do crescimento da cidade. Sim. Porque não é só os ônibus que vai dar, os ônibus que estão passando ali. É toda a estrutura que já tem em volta do mercado que vem fazendo isso. Vocês sabem que para mexer no mercado, tudo que vai se mexer ali, eu tenho um problema sério. Eu tenho que ir lá falar com o Condepac. E se eu não vou pessoalmente falar com o Condepac que vai fazer isso, ou mandar ofício, demora 2, 3 meses, 4 meses. Então, essa questão administrativa que é o problema. Então, assim, está sendo feito. Essa preocupação tem, viu, Edson? Muito obrigado. Eu quero passar a palavra a vocês. Fiquem tranquilos, nós temos tempo. Pois não. Bom dia. Arnaldo, você tinha conversado comigo, porque realmente a área mais que pode ser... Quem pode ser prejudicado sou eu, né? O meu box ali, né? E isso que eu queria saber, se vocês vão fazer esse escoramento, eu vou ter que parar o meu box. Bom, como eu disse, né? Não, tá ligado. Tá ligado. Eu não vou aqui inominar o problema ali, porque o problema não foi só o vazamento de água, coisa. Foi a obra não permitia fazer construção em cima dela. Foi feita algumas obras lá que não poderia ter feito. Vocês mesmos, desculpa, eu não vou aqui, mas nós temos que resolver o problema. Não adianta ficar, passado é passado. A ideia do escoramento é exatamente para não te parar. Por isso que eu não interditei até agora, mas eu preciso de apoio. Tem algumas coisas que precisa fazer, que eu preciso que vocês me ajudem. Vou dar um exemplo. Eu estou brigando a infraestrutura ir lá tirar aquele toldo, que eu tenho um toldo lá para fazer o escoramento. Então, assim, se vocês puderem... não, Arnaldo, eu ajudo pelo menos tirar o toldo, contrato uma mão de obra, porque é uma parceria, aquilo que eu falei. Eu consegui o Sanasa, né, pelo fato do vazamento, que a Sanasa, embora ela foi difícil de convencer ela de fazer escoramento, porque a gente é um valor significativo, a empresa que vai fazer escoramento, ela não tira o toldo. Então, assim, se você puder ajudar uma mão de obra e ajudar a tirar o todo, já ajuda a com o escoramento para não te fechar. Entendeu? Porque a ideia não é prejudicar ninguém, tá? Porque a gente tinha conversado uma vez só, você tinha pedido para chamar um engenheiro. Isso. Então foi isso que eu fiz e depois não foi muito claro. A gente só ouvia assim de fora. Faltou informação, porque assim, nós tivemos um problema da contratação da empresa, teve que fazer licitação. Por isso que demorou um pouco, não dá para contratar direto. Então, por coincidência, ontem à noite o presidente me ligou e falou: hoje às 12h30 vai ter a reunião para saber realmente quando a empresa... Por isso que eu ia te procurar, mas já aproveitando a reunião aqui, você está aqui, já estou pedindo teu apoio. Eu falei para você. Tá? Que eu então, eu vou precisar desse apoio. Estou tentando ainda com o serviço público para tirar lá, mas talvez eu precise de algum apoio nesse sentido, tá bom? Pois não. Olha,
No caso, a administração do estacionamento também passaria para a associação? Deixa, porque eu não quero que ele se comprometa, porque ele é o presidente, porque ele falar que agora vai ter que cumprir lá na frente. O que é... Não, não adianta, nós somos políticos, vai ser feito isso. O que é, e está sendo a ideia. Ao sairmos daqui, eu já estou até com uma outra data já marcada, se vocês anuírem, dia 12 de setembro aqui. É uma quinta-feira também. Voltarmos, mas com reuniões antes dessa lá na CETEC. Eu vou pedir para que vocês se amparem, ombreiem a um jurídico, a um departamento jurídico. Olha, Arnaldo, nós estamos aqui com essa proposta. Nós estamos aqui, resolvemos sim fazer a parceria. Mas a nossa proposta é essa. Porque essa proposta ela vai ser discutida de muitos itens, inclusive o que diz respeito ao próprio estacionamento. Eu não quero ficar aqui assim, detalhando item por item, porque nós precisamos primeiro que vocês se convençam daquilo que querem. E nós não queremos porque intervir. hoje o mercado municipal ele arrecada, não é suficiente, como, né? A arrecadação do mercado não é suficiente para pagar o próprio gasto do mercado, as despesas, né? Conforme foi dito. Agora, se a associação, não é uma opinião que eu tenho, né? Se a associação ela fosse hoje administrar o mercado, ela precisaria de mais recursos para fazer um ótimo trabalho. Talvez não. Um recurso seria, talvez o estacionamento. Eu estou só há 6 anos na vida política e pública. Eu aprendi que o preço para o público é bem mais caro do que o preço para o privado. Posso só dar olha, eu vou falar uma coisa para vocês, porque a preocupação que eu tenho não é quem vai ficar com o estacionamento, quem vai ficar com os boxes, como vai fazer. Eu acho que vocês têm que começar a pensar como empresário grande. Tá? Eu não estou aqui para... Muitos são empresários e sabem a capacidade que o mercado vai trazer de benefício para vocês. O que nós queremos dar valor no solo público para a cidade, valor para vocês, e tomar um cuidado, porque o que vai acontecer? Com a valorização que vai ter lá, se vocês não se unirem à associação, eu não estou dizendo que a associação vai tomar conta, porque nós vamos ter que conversar com o promotor. Porque o certo é fazer uma licitação de concessão do mercado, para uma empresa tomar o mercado. Nós estamos querendo uma saída, vocês estão preocupados com o estacionamento, eu acho que vocês têm que se preocupar com o negócio de vocês, primeiro. Porque se vir qualquer outra pessoa concessão hoje, passa por uma licitação e qualquer um pode ganhar. E as normas de qualquer concessão de mercado, tem condomínio, tem valor para publicidade, que hoje o mercado não tem. E não adianta eu aumentar o valor do mercado para tampar. Eu acho que você talvez até diminua o aluguel do mercado, se a gestão... por isso que eu falo, a gente tem que conversar. Eu acho que o importante é vocês não perderem o domínio hoje, que talvez a associação se unindo com vocês, eu nem sei quem é da associação todo mundo, para ficar na mão de vocês. Porque corre o risco, que nem ele queria fazer no Taquaral, uma licitação. Quem me disse que o outro ia ganhar a licitação? Porque virou uma coisa, tá bom, gente? Luiz, por gentileza. Salvetti, você falou várias vezes da situação da Lagoa, né, que também foi um processo. Tá? Eu acho que seria legal se você pudesse, resumidamente, aproveitando a presença das pessoas aqui, dizer o que aconteceu na Lagoa, como era antes e o que é hoje. Né? Porque eu acho que isso é importante, saber que já teve um processo nesse sentido. Obrigado. Está fazendo também com o pessoal dos informais, que eles vão construir lá. Eles vão aportar... Por não, né? O que aconteceu com a Lagoa? A Lagoa, eu fui convocado pelo Ministério Público, né? E ele me convocou perguntando como funciona a autorização dada no solo público. Né? Porque todo na cabeça do promotor, pelo menos era na cabeça do promotor, ele acha que a autorização que se dá é política. Eu dou porque você é bonito, você é meu amigo. Ele acha que não tem um critério. Eu acho que todos aqui no mercado, eu pelo menos na minha gestão, eu nunca dei nada para ninguém, sempre foi na legalidade, com a licitação, quem foi lá, participou e ganhou, ganhou.
Eu fiz a licitação, eu fiz uma licitação dos boxes, não apareceu ninguém para comprar os boxes, né? Então, eu expliquei como que funciona para ele a questão da autorização. Porque já pensou dar autorização para cachorro-quente, pipoca? Eu tenho que fazer uma licitação de 3, 4, 5 meses. Então, eu fui explicando para ele que tem um trâmite de abaixo-assinado, a pessoa faz o pedido, a pessoa vai atrás do ponto, tem a questão social. E aí ele foi entendendo. Aí ele falou, mas lá na Lagoa é uma mina de dinheiro, né? Lá precisa licitar. Eu falei, olha, na época que o pessoal montou lá, não era mina de dinheiro. O pessoal é fácil comer o filé mignon agora, mas o osso que roeram lá atrás. E fui convencendo ele. Foi várias reuniões com o Bori, ele entendeu. Aí eu chamei os permissionários da Lagoa, falei, gente, se vocês não mostrarem um bom senso, reinvestir para um melhor atendimento à população, no seu negócio. E assim, tudo eles tinham preocupação de investir e amanhã perder o ponto, né? Fomos numa reunião com o Ministério Público junto com os permissionários, né? Eles fizeram um abaixo-assinado de 20 mil assinaturas e fomos lá conversar com o promotor. Pois ele, todo mundo, todos aqueles senhores, né? O promotor olhou e falou, pô, não é... Ele viu que pessoas ali criou filho, fez faculdade, o filho hoje toma conta. Ele viu que são pessoas de boa índole. E eu fui explicando para ele e as pessoas foram debatendo. Aí eu senti que ele deu uma brecha, tipo assim, se o pessoal pegar e mudar, Aí saímos de lá, fizemos uma reunião na CETEC, passou uma semana, o pessoal pensou, fizemos uma semana. Aí começou a discussão, tinha um projeto do Paulela, que fazia mais de 20 anos que o Paulela estava tentando implantar, mas aquele jeito de a gente conversar. Peguei o projeto, fomos lá no Paulela, os vereadores nos ajudaram, o próprio Rafa nos ajudou, eu tenho que dar o nome às pessoas que colaboraram, né? A Câmara foi muito positiva, porque ele tinha mandado uma lei aqui para a Câmara, e se a lei tivesse passado, teria que fazer licitação. Os vereadores também seguraram, e a gente começou a fazer uma discussão sadia com os permissionários. Fizemos um projeto, a Prefeitura fez o projeto, pusemos o projeto, e você tem uma ideia, cada quiosque daquele custaria, para cada permissionário, R$12 mil. Aí, a Prefeitura vai fazer? Eu falei, gente, a Prefeitura não vai investir num negócio que é teu. Não tem como. Nós vamos ajudar no calçamento, vamos melhorar a amplitude de calçada, de calçadão, vamos melhorar o estacionamento, a limpeza, a iluminação. E fomos conversando até que chegou num consenso que seguiria um padrão que eles iriam fazer. Aí levei para o Bori, conversei com o Bori, vai fazer isso, só que eles estão preocupados com a questão da gente listar. O Bori falou, está vendo? Se eu não cutuco, ele não se mexe. Então, qual é o recado que ele quis dar? Estava todo mundo acomodado ali na Lagoa e ganhando dinheiro. Então, assim, se a gente fizer a mesma coisa, a gente mostrar que a gente quer mudar o cenário do mercado, para atendimento melhor à população, para vocês venderem mais, para também ter um benefício para a área pública, Então, eu acho, com isso a gente consegue tirar a cabeça dele, embora o mercado ele fala que é um lugar fechado, que as outras cidades foi feita concessão. Nós podemos fazer uma concessão, mas desde que seja entre vocês. A gente vai abrir a porta para outro estranho ir lá e pegar a concessão e tirar da gente? Eu falo da gente e de vocês. Deixa eu só finalizar uma coisa. Aí, os 12 mil, sabe o que aconteceu? Teve gente lá pôs câmera fria, câmera para coisa, gastou R$30 mil e dando risada. Porque vai lá conversar com eles, para vocês sentirem o que eles, não é eu, o que eles vão falar para você, o que melhorou a clientela. Mudamos lá, tinha um tal de gordão lá que estava fechado, fedia lá, mudou a frente da Lagoa. A gente fez uma mudança ali. E é lógico, quando você faz uma mudança, o cara vai lá no final da tarde com a família, não vai só o nego andar na Lagoa. Então, se a gente construir junto, eu tenho certeza que a gente muda a questão do mercado. Tá? Pois não. Eu queria fazer uma pergunta. Se mais de 50% dos comerciantes concordar com colaborar, que é isso que eu estou propondo, vai para licitação ou a CETEC ajuda o restante dos comerciantes a aceitar o que a associação vai Deixa eu falar um negócio para o senhor. Eu não vejo outra saída eles não aceitarem. Eu estou falando pelo seguinte, o que depender da CETEC e depender do governo, a ideia é o que vocês realmente
Eu não sei se vai ter eleição na associação, quem que vai, se continua o Edson. Não estou falando aqui de política. A ideia é que vocês sejam o gestor do mercado com o apoio da CETEC, dando toda a orientação, buscando parceria, ampliando ali a questão do mercado. E aí não vai ter saída, porque nós vamos ter que levar uma proposta para o promotor, e esses outros 50%, se não aceitar, eu vou licitar. Eu não vou, por causa de uma minoria, atrapalhar a maioria. Se a maioria aceitar... Não tem, eu acho que é democrático. E aí, nós vamos estar com o promotor lá conversando, a Câmara conversando, entendeu? O que não podemos, nesse momento, é deixar de conversar. Eu acho que não adianta sair daqui... Porque assim, a gente conversa aqui, aí sai um lá, põe um... o que tem que falar tem que ser abertamente, tem que ser falado em casa. É o que eu falo pro meu filho, ou em casa. Em casa, dentro de casa, nós xingamos, falamos. Fora de casa, nós temos que mostrar que está todo mundo unido. Porque tem gente que não quer que aquilo desenvolva, porque tem interesse financeiro lá dentro. A maioria, desculpa. Então, A maioria. mas tem que falar. A maioria. Pessoal, por gentileza. Agora, temos que conversar. Entendeu? Deixa eu colocar aqui. Eu também estou com compromisso agora às 10h30. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Olha, eu gostaria de falar... Pois não, bem. Com relação à associação, a própria associação. O Edson é presidente da associação. O senhor conhece muito bem, ele corre atrás de muitas coisas para o mercado municipal. Só que a maioria dos permissionários, vou dizer, 60%, às vezes se recusa a pagar uns R$20, R$30, é uma briga. Então, como tem aqui, acho que 40%, 30% do box, que cada um tomasse a consciência de que tem que pagar a associação, independente no dia, e esse negócio de pago depois. Posso pedir uma gentileza a você? Me perdoe. Posso pedir? Deixa para discutir entre vocês isso. É que nós não temos reunião. Não, mas agora vai ter. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje aguçou. Não, agora vai. Mas já deu para entender o que eu quero dizer. Agora vai. Agora mas na concessão, gente, desculpa. Ou todo mundo aceita pagar a gestão do mercado que vocês vão fazer, ou aquele que não pagar, desculpa. Então, o que eu sugiro agora para a gente dar continuidade? Nós estamos marcando aqui dia 12 de setembro, às 9 horas da manhã. Uma outra reunião aqui. Podemos reservar o espaço? Podemos. Daqui para frente, é lógico que nós vamos ouvi-los a todos. Podemos eleger a associação também, porque não é todo dia que vocês vão lá na CETEC, todo mundo. A diretoria da associação vai falar em nome de vocês. É claro que a decisão vai para uma plenária maior depois. Podemos fazer isso? Com certeza. Então, o que fica, pelo menos assim, deliberado pela Assembleia? Que dia 12 de setembro, às 9 horas, você tem algum compromisso? Não. Então você desmarca se tiver. Às 9 horas. E, Edson, daqui para frente agora, é claro que hoje já vai ser um bafafá violento, né? Burburinho muito gostoso. Eu imagino, eu sei. Eu acho que os... Pois não. Não tenho o que falar mais nada para os funcionários do mercado. O Solvete está querendo ajudar, né, meu? Não tenha dúvida disso. Você entendeu? Mas é que nós não tínhamos. Eu estou dizendo até... Eu também não tinha essa noção do impacto. E eu acho que vocês também não tinham essa noção. Verdade. Então era isso. A reunião para hoje, o objetivo era esse. Agora, com essa clareza do que vai acontecer daqui a um ano, e nós temos tempo, não precisa ser nada de afogadilho, nada goela abaixo. Se não for associação, sei lá eu o que vai ser, mas vocês têm que fazer a proposta para dar um amparo para o Arnaldo e, dentro do contexto de Ministério Público, fazer a apresentação e tudo ser feito às claras. Então eu quero... Duas coisas para encerrar.
essa reunião das 2/9 está confirmada, viu, pai? Está confirmada. Mas eu estou à disposição na CETEC para qualquer dúvida, para ajudar, para conversar, para ir junto com o Edson. Se quiser, minha porta lá é aberta, todo mundo sabe que eu não tenho esse problema de atendimento. Né? Para a gente discutir, porque a gente de repente uma pessoa de fora a gente dá uma conversada, Edson, eu te ajudo, e a intenção, eu quero deixar bem claro que a intenção nossa aqui é de realmente resolver e dar essa definição ao mercado para ficar com vocês. Eu só tenho um recado que o Beto, para a gente finalizar o AVCB e tirar para mim poder andar com outras coisas no mercado, vai ter a brigada, vai ter que ser feito uma... Você explica, Beto? Bom dia. Para a conclusão do AVCB, que é o atestado de vistoria do Corpo de Bombeiro, que vai ser o documento-chave para poder tirar o alvará de funcionamento e o habite, e o Corpo de Bombeiro exige uma coisa, na verdade duas coisas, que é a vistoria de um técnico de segurança da CETEC, que vai estar lá a partir do dia 2, 3, 5 e 6, ele vai passar em todos os boxes. O Ederson já fez o levantamento dos extintores e tudo, e o técnico vai lá para complementar esse trabalho. Ele vai ter que atestar por ele ser o técnico de segurança. E uma outra exigência muito importante, o bombeiro exige a formação de uma brigada de incêndio. Né? Então a associação vai ter que montar, a Prefeitura de Campinas, ela se dispôs a montar, ajudar a montar, mas tem que ser só de permissionário. Ótimo. Então vocês vão ter que vestir lá o capacete, a botina, né, o jalecão e aprender a mexer com o extintor, né, esses 20 pessoas que a associação vai indicar. A prefeitura vai fazer uma palestra para falar da importância, tudo, isso tudo certificado. A prefeitura também, no pátio da Sanasa, nós vamos pegar os nossos extintores e esses 20 vão acionar o extintor, vão aprender até a informar. Vai ter um ato, uma formatura, né? E sem esse certificado, o bombeiro não emite o AVCB definitivo. Tá bom? Então, é mais um pedido de ajuda para vocês mesmos. Muito obrigado. Tá bom? Arnaldo, obrigado. Para suas considerações finais. Não, obrigado pela esse... Sabe aquele gráfico que você mostrou de despesas? Você pode passar para a gente? Tá aqui. Posso. Posso, se você quiser. Então tem uma. Se você quiser, inclusive, esse aqui, esse não está tão detalhado. Eu tenho até um detalhado que eu fiz no levantamento por setor da CETEC. Se você quiser, inclusive, ir lá no financeiro, passar e pegar, ele te explica mais detalhado. É que nesse gráfico aqui, quando a gente fala em vocês, se você pegar e fazer a limpeza, a segurança, vai que vocês conseguem fazer um valor de custo bem melhor do que nós de licitação. Tá? Bom, gente, obrigado. Desculpa aí, eu falei um pouquinho demais. Obrigado por vocês estarem ouvindo e eu acho que a gente sai com uma definição unidos aqui. A ideia é ajudar. Né? Eu nasci aqui nessa cidade e hoje, quando moleque, ia muito lá com meu avô, com meu pai, com meu tio, né, que foi vereador nessa cidade. Então, eu gosto muito da cidade. Então, a gente quer ver as pessoas bem. Trabalhando, ganhando seu dinheiro, o sustento da família e melhorando de vida. A gente não pode se acomodar. Eu acho que alguns de vocês viram aí que nós estamos, a CETEC tem feito bastante coisa, uma delas é a feira noturna, nós estamos dando emprego para muita gente, Bernardelli. Nós estamos com 20 feiras noturnas já, começamos com uma, estamos com 20, mudamos a vida dos feirantes, vamos mudar a vida dos feirantes diurno também, que estão na feira noturna, mas tem uma reclamação da feira diurna. Vamos mudar a vida do mercado. Que a gente melhore o público. Para melhorar o público, eu preciso que eles somem com a gente, eles estão somando, entenderam. E agora é a vez também de a gente mudar a vida do mercado com vocês, melhorar lá as lojas, dar uma coisa que realmente a gente leve as pessoas a ir no mercado, aumentar, e eu tenho certeza que isso vai aumentar a renda de vocês. Obrigado, gente. Pessoal, obrigado Arnaldo, obrigado aos demais funcionários, e está encerrada a nossa reunião. A primeira de muitas. Obrigado.